Fala, meus queridos, aqui quem vos fala é o professor Jonathan e nesta terceira aula nós iremos trabalhar criação de tabelas no Word, tá bom? Então veja só, antes de tudo, vamos estar fazendo uma rápida revisão da última aula, tá? Em relação à nossa área de trabalho do Office, e a gente vai começar por aqui, barra de título, certo? Barra de acesso rápido, guias, certo? Ó, guias, grupos que ficam na parte inferior da barra faixa de opções, grupos, ok? E dentro desses grupos temos ferramentas, ok, pessoal? Então foi essa etapa que foi tratada na última aula, tá? Os últimos vídeos postados no canal. E mais embaixo, pessoal, nós temos aqui a barra de status, onde ela nos mostra a quantidade de páginas, a quantidade de palavras, o idioma que está sendo usado no documento. Nós temos aqui também visualizações do documento, certo? E o zoom, a gente vem trabalhando aí bastante, tá? Em alguns documentos, beleza? Então vamos trabalhar com tabela, que é o foco da aula de hoje, tá bom? Então, para inserirmos uma tabela, deixa eu criar um novo documento aqui, arquivo, novo, em branco, tá? Vou criar um novo documento em branco, totalmente vazio, tá bom? Para se criar a tabela, vocês vão precisar ir na guia inserir, certo? Aqui na guia inserir, nós vamos ter os seguintes grupos: páginas, grupo tabela, grupo ilustrações, grupo aplicativos, mídia, links, comentários, cabeçalho e rodapé, grupo texto e símbolos. Pessoal, vocês viram que são muitos grupos e muitas ferramentas. Logicamente, a gente vai trabalhar com as ferramentas que a gente mais utiliza em um documento, tá? Então, quais são essas ferramentas que a gente vai estar sempre aplicando um determinado documento? A gente vai estar trabalhando com as ferramentas do grupo páginas, tá? Que são ferramentas simples e fáceis de estar utilizando. Nós iremos estar trabalhando com tabelas. Sabemos que o Office, o Word, melhor dizendo, ele não é um programa específico para planilhas, mas a gente consegue fazer uma tabelazinha bonitinha para poder imprimir, né, enviar um relatório, alguma coisa parecida. E vamos trabalhar aqui com a ferramenta imagem, formas nas próximas aulas, tá? Vamos trabalhar também com hiperlink e algumas ferramentas de cabeçalho e rodapé, entre outros textos aqui que a gente usa bastante, tá bom? Não vamos trabalhar com todas essas ferramentas, mas a gente vai estar trabalhando com as principais, as mais utilizadas, tá bom? Antes de tudo, vamos falar a respeito aqui da nossa tabelinha, tá? Para se fazer uma tabela, vocês vão vir aqui na tabela, ferramenta, ó. Percebam que ela de cara nos mostra uma certa quantidade de quadrinhos, certo? Cada quadrinho desse, ele vai representar uma coluna e uma linha. Por exemplo, percebam que ao posicionar o mouse no primeiro quadrinho, surgiu, ó, na barra de título, aqui nessa parte de cima onde tem esse nome inserir tabela, percebam que vai mostrar para mim o nome tabela, ó lá, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Conforme eu vou descendo, ele vai criando para mim uma quantidade de linhas. Esse primeiro número que está sendo representado pelo 1 significa colunas, tá? Isso quer dizer o que, professor? Que nessa tabela eu tenho uma coluna, certo? E 6 linhas, onde está meu posicionamento aqui, ok?
eu tenho uma coluna e 6 linhas. Se eu movimentar meu mouse para o lado direito, eu agora já vou ter 2 colunas e 6 linhas. Ó, agora eu tenho 3 colunas e 6 linhas. Então eu posso estar criando minha tabela conforme os quadrinhos, a quantidade de quadrinhos que eu vou estar selecionando, tá bom? Esses quadrinhos nós chamamos de célula, tá? Então, as células, elas são divididas entre colunas e linhas. Lembrando que o primeiro número que está entre x ali, o primeiro, é as colunas. O segundo número após o x são as linhas, tá bom? Não se esqueçam desse detalhe, beleza? Então, posso vir aqui e criar a tabela com a quantidade que eu quiser, beleza? Outra forma a gente criar uma tabela com a quantidade específica, vamos supor que você já tem uma quantidade específica de colunas e uma quantidade específica de linhas. Então vocês precisam vir aqui nos quadrinhos até acertar a numeração que você quer. Vocês podem estar vindo aqui nessa opção aqui, ó, inserir tabela, clicou nessa opção, ele vai abrir pra gente esta janelinha, que ela pode ser movida, tá? É só vir aqui na barrinha de título da caixinha, ó, e mover. Vocês podem estar movendo essa caixinha, beleza? E tem o seguinte, embaixo dessa caixinha nós temos aqui o tamanho da tabela, tá bom? E no tamanho da tabela você tem o número de colunas e o número de linhas, tá bom? Como é que eu vou aplicar a quantidade de colunas e a quantidade de linhas? Se você já tem em mente, vocês vêm aqui, ó, ao lado, tá vendo aqui a quantidade? Eu posso estar aumentando esse valor numérico da coluna, tá? Usando as setinhas, ou diminuindo usando as setinhas. Se você já tiver em mente e quiser alterar aqui diretamente, vocês podem estar clicando aqui dentro da caixinha, apagando o valor que está ali dentro e digitando o valor que você quer. Ah, eu quero 4 colunas, um exemplo. Vou botar aqui, vou digitar 4, tá? E eu preciso aqui de, vamos supor, eu preciso aqui de 6 linhas. Vou colocar aqui 6 linhas. Deixa eu diminuir a quantidade de colunas, senão vai ficar muito grande. Deixa eu colocar 2 colunas. Pronto. 2 colunas e 6 linhas, tá? Aqui mais abaixo eu tenho o comportamento de ajuste automático, tá? Como assim? Vocês vão estar ajustando a largura, tá? Dessa coluna, vocês vão estar podendo ajustar aí a altura também, ou até mesmo ajustar automaticamente ao conteúdo. Então, essa etapa aqui, vocês não precisam estar modificando, tá? A única coisa que importa aqui é a quantidade de colunas e a quantidade de linhas, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou estar vindo aqui embaixo em OK, tá? Ó, vou clicar em OK. Percebam que ele já criou para mim uma tabela, tá? Simples, simples e fácil. Já tem uma tabela aqui. Eu já posso estar fazendo mudança nessa tabela. Uma das coisas que vocês precisam entender, pessoal, é que tudo que eu inserir no documento, certo? Quando eu for inserir qualquer objeto desse, qualquer ferramenta dessa que eu inserir, ele vai criar para mim aqui, ó, guias que vão servir para a gente fazer mudança no objeto que você inseriu. Então, eu inseri uma tabela, surgiu para mim aqui 2 guias, ó, que é a guia Design e a guia Layout. Na guia Design, pessoal, você vai ter aqui ferramentas que vai deixar a sua tabela mais bonita, tá? E na guia Layout, vai ter ferramentas para você estar fazendo os ajustes, ok? Então vamos fazer o seguinte, na guia Design, para estar fazendo essa mudança, vocês precisam da seleção. Lembra da seleção? Então, vamos supor que eu quero preencher essa primeira linha. Eu quero colocar uma cor nessa linha aqui. Então, vou ter que fazer uma seleção. Eu posso começar daqui do início, ó, coloco o mouse aqui, clica, segura e arrasta até ela ficar com preenchimento azulado ou cinza, tá?
Vai depender aí da tela de vocês. Então, ela ficando com essa seleção, eu posso vir aqui na guia Design, no grupo Estilo de Tabela, certo? E aqui nesse grupo eu tenho sombreamento, pessoal, tá? Aqui nessa ferramenta, percebo que eu posso estar clicando na imagenzinha do sombreamento, ou eu posso estar vindo aqui em sombreamento. Qual a diferença? Se eu clicar no baldinho, ele vai preencher essa linha conforme a cor que está nele, no baldinho. Se eu vir em sombreamento, eu vou poder definir uma cor específica. Então, ó, vou clicar no baldinho, percebam que não aconteceu nada de diferente. Por qual motivo? Porque embaixo do baldinho a cor que está disponível é branco. Se eu for em sombreamento no nome aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, várias cores. Então vou poder estar selecionando aqui qualquer tipo de cor. Vou colocar aqui um vermelho. Pronto, beleza? Perceba que ao selecionar o vermelho, aqui na parte de cima da imagem, temos aqui um retângulo vermelhado. Isso significa que aonde eu selecionar, vou dar um exemplo aqui, ó, selecionei essa parte aqui de baixo, ó, vou selecionar. Aonde eu selecionar, se eu clicar no baldinho, na imagem, ela vai ficar vermelha, tá bom? Então vou tirar aqui de vermelho, vou botar sem preenchimento. Até aí alguma dúvida, pessoal, para preencher? Tranquilo, né? Seleciona, tá? Vai lá no sombreamento, escolhe o tom que você quer trabalhar e clica, beleza? Deixar vermelho aqui. Outra coisa interessante é o seguinte, pessoal. Vocês também podem estar colocando o estilo já pronto na sua tabela. Só que vocês precisam selecionar toda a tabela. Perceba o seguinte, tá vendo esse cruzadozinho aqui, ó? Isso, você vai dar um clique nesse cruzado. Ele vai selecionar toda a sua tabela. Selecionando toda a sua tabela, você tem aqui, ó, os estilos pré-definidos, tá? Como assim? Já são estilos prontos pelo próprio aplicativo. Aqui temos 3 setinhas, tá? Setinha para cima para estar sempre subindo os efeitos, setinha para baixo para estar descendo os estilos, e a última opção ele mostra para mim todos os estilos. Então vou clicar aqui na última setinha e percebam que eu tenho vários estilos prontos de tabela, onde vocês podem estar inserindo aí, ó, de acordo com o gosto de vocês, tá? Então vocês não vão ter tanto trabalho para poder estar fazendo essa mudança aí, ó. Tá vendo aí? A tabela já ficou bonitinha, top de linha, tá? Fácil, 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 beleza? Mas como a gente está aqui para aprender, então eu vou tirar esse estilo, vou botar nenhum, vou deixar só com um contornozinho. Deixa eu botar um contornozinho, deixar normal como é que estava antes. Então, sabendo disso, vocês podem estar fazendo, tá? Com os estilos já prontos, se você tiver preguiça de fazer, mas eu acredito que vocês não vão ter, vocês vão querer fazer do jeito que vocês acham bonito. Então, seleciona onde você quer preencher, vai no baldinho. Vamos para a próxima etapa. Professor, eu quero estar fazendo ajustes na minha tabela. Por exemplo, essa primeira coluna, professor, eu quero deixar ela mais estreita. Eu posso? Pode. Vocês só vão fazer o seguinte, vocês irão tirar a seleção da tabela, clicando em qualquer lugar da tabela, tá? Clique em qualquer lugar da tabela para tirar a seleção. Após tirar a seleção, vocês têm que ver a diferença do cursor do meu mouse. Olha só. O mouse estando dentro da célula fica um izinho. Estão vendo? Se eu colocar o mouse antes da opção que está piscando ali, ó, tá vendo? Essa opção de estar piscando significa que eu posso estar digitando o texto, tá? Mas se eu colocar antes, fica uma setinha preta. Essa setinha preta, ele cria também uma seleção dentro da célula, certo? Agora, se eu colocar o mouse na linha da tabela, o cursor do meu mouse já mudou, vai ficar uma transversal. Essa transversal, ela vai servir para a gente diminuir o espaço da coluna ou aumentar o espaço dessa coluna, tá? Eu posso diminuir
como também eu posso aumentar. Isso vale também para as linhas, ó. Eu posso aumentar a linha ou diminuir. Só que você só vai puxar, fazer esse tipo de movimento quando você colocar o cursor do mouse na linha. Percebam que ficou uma transversal, tá vendo? Ficando essa transversal, aí sim vocês podem clicar, segurar o clique e arrastar. Simples assim. Clica, segura e arrasta. Tá bom? Isso vale para qualquer linha, ó. Clica, segura e arrasta, vocês vão estar fazendo o movimento. Vocês podem até diminuir aí, ó. Vou diminuir a tabela, quero fazer uma tabela menorzinha, tá? Ou aumentar a sua tabela, fazer uma tabela um pouco maior. Certo, pessoal? Então aqui a gente está trabalhando os ajustes, ok? Agora vamos falar de borda, vamos falar de contorno da tabela. Eu vou selecionar aqui toda a minha tabela, vou clicar lá no cruzadozinho, no cantinho da tabela que aparece, tá? Vou clicar aqui no cruzado. Outra coisa que pode acontecer, antes de eu partir para o contorno, é o seguinte. Pode acontecer de você ratar esse cruzado sem querer. Ratei. Vamos supor aqui que eu ratei. Pronto. E as guias que faz mudança na tabela desapareceram. Isso acontece porque a tabela não está selecionada, tá? Essas guias elas só vão aparecer quando eu selecionar a tabela, certo? Isso aí pode acontecer com qualquer pessoa, então fique ciente que se as guias de mudança do objeto que vocês inseriram desaparecer, significa que o objeto não está selecionado, tá bom? Então vamos lá. Para trabalharmos a borda, eu vou selecionar aqui toda a minha tabela, clicando no cruzado, selecionar toda a tabela. Após selecionar toda a tabela, eu tenho aqui o grupo bordas. Aqui no grupo bordas, ele já me dá aqui, ó, estilo de borda. Ele me dá aqui a ferramenta estilo de caneta, que é a ferramenta que eu posso desenhar, tá? A borda. Ele me dá aqui a espessura dessa borda da caneta. E aqui a cor, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em estilo de borda. Em cima do nome, estilo, ó. Na linha não, vocês lembram que se eu clicar na linha vai permanecer do jeito que tá ali na ilustração. Então se eu quero mudança eu tenho que vir no nome, ó, estilo de bordas. Aí aqui ele me dá alguns modelos, ó. Azul, laranja. As espessuras também já vem nele aqui, ó. Os tipos de borda, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse laranjinha, eu posso estar aqui desenhando, ó, onde eu quiser. Tá vendo, ó? Posso colocar aqui também, ó. Sempre na linha, gente, ó. Sempre na linha, ó. Tô desenhando a minha borda, tá? Olha só que legal. Beleza? Uma caneta. Olha lá, tá? Eu posso estar desenhando desse jeito a borda, que dá muito trabalho, mas se você for mais específico, tá? Vocês podem estar fazendo desse jeito aí. Aqui tem o tipo também, vocês podem estar escolhendo o tipo. A cor também, vou botar aqui um preto mesmo. Vou fazer um desenho aqui, ó. Tá vendo? Posso estar desenhando aqui do jeito que eu quiser essa borda, né? Olha só que fácil. Beleza? Só que é uma das etapas que mais dá trabalho, né? Dá um trabalho danado. Se for desenhar linha por linha, dá um trabalho imenso. Ó lá. Mas vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Certo? Estando com a minha tabela selecionada, eu posso modificar tudo de uma vez só, pessoal. Tudo de uma vez só. Usando essa ferramenta aqui, ó. Bordas, tá? Vou vir aqui sobre o nome. Ele vai me dar aqui alguns tipos de bordas, tá? Todas as bordas. Bordas externas, tá? Ele vai me dar alguns modelos, só que são bordas finas. Eu vou lá na opção bordas e sombreamento para ter mais tipos de bordas, tá? Vou clicar aqui em bordas e sombreamento. Ele vai abrir para mim essa janelinha de bordas e sombreamento. Olha só que fácil, tá? Eu vou marcar a opção todas. Aqui, ó. Todas. Vou marcar essa opção. Após marcar essa opção, posso escolher o tipo da linha. Vou escolher aqui uma linha
mais estreita, mais bonitinha. Deixa eu colocar. Pode ser essa daqui mesmo. Vou pôr essa, tá? Eu posso escolher também a cor dessa linha, tá certo? Posso estar escolhendo a cor. Vou pôr aqui um vermelho para ficar diferente, vermelho mesmo, cor vermelho. E eu posso também estar escolhendo a espessura dessa linha, tá? Aqui em largura eu escolho a espessura. Então eu posso colocar aqui um PT. Não, tá muito fino, botar 1,5. Pronto, 1,5 tá ótimo. Então fica uma linha razoável, não fica nem muito grossa como essa daqui. Então 1,5. Aí eu vou ter aqui um preview de como vai ficar a borda na minha tabela, tá? Gostando do efeito, eu vou clicar em OK. Pronto. Clicando em OK, criei aqui a borda da minha tabela. Beleza, pessoal? Fácil, 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 fácil montar sua tabela e deixar bem bonitinha. E para finalizar essa etapa, nós temos aqui a guia Layout. Na guia Layout, você vai encontrar aqui ferramentas que servem para você estar desenhando a tabela, tá? Ferramentas que servem para você estar inserindo linhas e colunas na sua tabela. E vamos ter também ferramentas que a gente vai usar muito na tabela, que é o alinhamento, tá? Deixa eu mostrar logo aqui para vocês o grupo desenhar, que vem com as seguintes ferramentas. Ferramenta desenhar tabela e a ferramenta borracha, tá? Para desenhar a tabela, você clica na ferramenta. Aí vocês podem estar vindo aqui, ó, na tabela e já começar o desenho, ó. Olha só que fácil. Vou fazer aqui outra coluna. Fiz outra coluna, tá vendo? Eu posso fazer aqui somente duas dessa linha, tá bom? Se você for montar um formulário, um contrato com uma tabela mais sofisticada, mais bonita, com mais informação, aí vocês podem estar fazendo uma tabela comum e tá desenhando aí, ó, uma tabelazinha bem bonitinha, conforme o formulário da empresa, tá bom? Eu posso também estar apagando essas linhas que eu acabei de fazer. Eu venho aqui na ferramenta borracha, ó, fácil. Clico na ferramenta borracha e clico na linha, tá? Clico na linha e ele apaga para mim essa linha. Olha só que fácil. Tá vendo aí, ó? Não gostei, apago e posso estar refazendo novamente a linha aonde eu quiser, tá bom? Temos também aqui, deixa eu apagar aqui logo essa linha. Tá, pronto, deixar só 3 colunas. Temos aqui também o grupo linhas e colunas, pessoal, que é fácil demais de usar. Pense num negócio fácil. Aí aqui a gente pode estar fazendo o seguinte: eu quero criar uma outra linha aqui embaixo, aqui mais ou menos. Vou dar um clique aqui, ó, dar um clique, tá? Se eu clicar na opção, por exemplo, inserir abaixo, ele vai criar uma linha na parte de baixo do meu documento. Olha lá, tá vendo? Ele criou uma linha, tá vendo? Abaixo daquela linha que eu tinha selecionado. Eu não tinha clicado aqui, ó. Para adicionar uma linha, vocês têm que sempre estar clicando fora da tabela. Aqui, ó. Primeira linha, segunda linha. No finalzinho eu dou um clique. Percebam que ele está piscando ali fora da tabela, tá? Eu posso também adicionar uma outra linha dando Enter. Se eu apertar a tecla Enter, do jeito que está ali fora, ele cria também para mim uma nova linha, tá bom? Então clica fora, aperta o Enter, ele cria também linhas para mim na tabela, tá bom? Eu posso estar inserindo também coluna. Eu clico onde eu quero a coluna, eu quero uma à esquerda, então ele vai criar uma coluna para mim na esquerda, mas perceba que ele vai esticando a tabela, né? Eu posso também criar uma coluna na direita, posso, só clicar aqui nesta opção. Eu posso criar uma linha para cima, posso, seleciona onde você quer, mais ou menos ele vai criar aí uma linha acima, tá bom? Eu posso excluir também, pode. Ah, eu quero excluir essa primeira coluna, você seleciona toda a coluna, seleciona, ó, clica na primeira linha, segura e arrasta até o final, seleciona a coluna, vem na opção excluir. Aí aqui vai vir as seguintes opções, ó: excluir células, excluir colunas, excluir linhas ou excluir tabela. Como eu quero excluir a coluna, eu vou clicar na opção excluir coluna. Se eu tiver selecionado uma linha,
eu iria na opção excluir linha. Se eu não gostasse da tabela, excluir tabela, tá bom? Então eu vou excluir só a coluna, porque tem 3 colunas, está perfeito, tá bom? Bem simples de usar, fácil de trabalhar, tá bom? Olha só, próximo grupo. Aqui nesse grupo, mesclar, eu vou usar também algumas tabelas. Por exemplo, eu quero mesclar essa primeira linha. Eu tenho quantas colunas aqui? Eu tenho 3, certo? 3 colunas. Essa primeira linha eu quero transformar em uma só linha, tá? Nessas 3 colunas selecionadas, que é a primeira linha, eu quero transformar numa só. Lembrando que aqui eu tenho 3 colunas, tá? Eu quero transformar elas numa coluna só, essa primeira linha. Então vou vir aqui na ferramenta mesclar células. O nome mesclar significa unir, transformar várias células selecionadas numa só. Então, clicando nessa opção mesclar, eu vou estar transformando várias células, melhor dizendo, em uma única célula, tá bom? E para finalizar, vocês podem também aqui dividir a sua coluna, tá? Posso dividir em quantas colunas ou em quantas linhas eu quiser. Eu posso estar definindo aqui, ó, 4 colunas. Aí ele vai criar para mim aqui 4 colunas nessa linha, tá bom? E alinhamento, nós temos aqui o alinhamento, para a gente terminar aqui, que é bem simples de trabalhar, tá? Vocês só precisam selecionar o texto que está na tabela e definir a posição dele, tá bom, pessoal? Então, por aqui a gente encerra essa etapa. Na próxima aula a gente já entra na parte de formas, tá? Imagens, não percam. Então, deixem seu like, lembre-se de se inscrever no canal os que ainda não são inscritos, tá? Ative o sininho para toda semana estar recebendo novos conteúdos, tá bom, pessoal? Cheiro do Tio John e até a próxima.